o que é isso? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha sempre que explicar o que era a arte-educação. Você faz o quê? Arte-educação. Mas o que é isso? Parecia que era uma seita religiosa, uma coisa assim, né? E eu hoje vejo a arte-educação como qualquer esforço no sentido de ampliar a relação das pessoas com a arte. Então, se faz arte-educação em museu, se faz a arte-educação em um espetáculo de dança, se há este cuidado de ampliar a capacidade das pessoas acolherem a arte, se relacionarem com a arte. Né? Por que a arte? Se relacionar com a arte. Eu acho que a arte existe desde os tempos das cavernas até os dias de hoje, porque é uma necessidade intrínseca do ser humano. Né? Mudam-se os tempos, muda-se a tecnologia, mas a essência da arte, essa capacidade de organizar em outra forma, além da verbal, o seu pensamento, e além do meramente discursivo, né? É uma necessidade inerente para nós nos completarmos e para nós nos entendermos com o mundo, dialogar com o mundo. Né? A arte tende a trabalhar as camadas do ser humano que estão mais recônditas e que se colocam a serviço do observador ou do criador, no sentido de levá-lo à saúde mental, de levá-lo a um acolhimento mais amplo da vida. Eu tive um momento muito, muito difícil na minha vida, quando meu marido adoeceu, que passou 4 meses no hospital, numa UTI, e eu só encontrava acolhimento na arte. Eu ia diariamente à UTI e saía de lá para ir ver alguma coisa de arte. Foi uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Sempre fui uma defensora da arte digital, sempre tive enorme prazer com a arte digital, mas eu lembro de sair do hospital um dia e ver uma exposição, não me lembro até onde, no Itaú Cultural de Arte Digital. Eu saí de lá sem consolo nenhum e muito chateada. Eu perdi meu tempo e não estou consolada, mas eu gosto tanto de arte digital. E havia uma exposição de gravura nessa época no Tomiotaki, que é um centro cultural muito interessante lá em São Paulo. Aí eu passei a ir visitar quase que diariamente essa exposição, porque eu me senti consolada por essa exposição, me senti consolada pelas obras. E até hoje eu não sei explicar a vocês. Continuo gostando muito de arte digital, escrevendo sobre isso, mas o consolo veio da gravura, especialmente a gravura em madeira. Era alguma coisa de gravado dentro de mim, aquela gravura, que me dava esse consolo. Né? Não sei se vocês têm essa experiência de sentir consolo com uma imagem, quer seja de arte, quer seja de outras mídias, mas essa experiência eu senti na pele. Né? Então, para mim, então, a arte-educação seria isso, todo esforço no sentido de aproximar os seres humanos da arte. Vocês todos que são professores, ou os que vão ser professores, de qualquer área, química, matemática, física, e que se esforçarem no sentido de trazer também arte para a sua sala de aula, para conversarem com seus alunos sobre arte, vocês estão desempenhando essa função. Quem criou essa expressão no Brasil foi o Rio de Janeiro. Foi a Escolinha de Arte do Brasil, quando era dirigida por Augusto Rodrigues e Noêmia Varela. E, anteriormente, até havia uma americana chamada Margaret Spencer, uma mulher que era ceramista. Ela teve contato nos Estados Unidos com as Progressive Schools, baseadas em John Dewey. Chegando ao Brasil, cria com Augusto uma escolinha de arte aqui. E eu desconfio, não tenho provas ainda,
de que foi ela que resolveu não traduzir a expressão Art Education, porque nos Estados Unidos a expressão era Art Education, já era Art Education, desde o século XIX, que é Art Education. Vocês sabem que em inglês o adjetivo vem na frente, então a tradução explícita seria educação artística. Mas conta a lenda que essa mulher era muito fascinada pelo Brasil e ficava revoltada quando os brasileiros copiavam as coisas americanas e europeias. Diziam, vocês têm tudo para criar uma grande sociedade aqui e vocês estão copiando coisas que não deram muito certo por lá. E por isso eu desconfio que essa expressão, a arte-educação, veio dessa mulher, junto com Augusto Rodrigues, né? Na ditadura, era uma... eu coloquei um hífen, tanto que vocês vão ler em livro meu antigo, Arte, hífen, Educação, no sentido de interligar. É uma relação dialética ou dialógica, pode ser dialética ou dialógica da arte com a educação. Mas tem que haver uma conversa. Aqui no Brasil, ultimamente, a gente está vivendo um momento difícil, no sentido de que o pessoal que faz os cursos de licenciatura em artes visuais rejeitam o pessoal que faz arte, mas arte na pedagogia, não é? E o pessoal de pedagogia quer um espaço e não encontra porque eles não deixam o pessoal que faz a licenciatura. Está na hora da gente dialogar, de se unir. Eu acho que falta pedagogia nos cursos de licenciatura de arte e falta arte nos cursos de pedagogia. Precisa haver, é preciso que o educador, de uma maneira geral, o educador de qualquer área específica, trabalhe com arte, para ele próprio se desenvolver. Não estou querendo que trabalhe em arte para ser artista ou trabalhe em arte para ensinar arte, mas para ele próprio se desenvolver e estar mais bem preparado. Porque na educação infantil, por exemplo, tem alguém de educação infantil aqui? Educação infantil, a gente não ensina arte, gente. A gente artifica todo o ensino, envolve todo o ensino em arte, né? Então, é preciso a gente estar preparado para isso. Eu acho que essa divisão de professor de arte separado, só a partir dos 9, 10 anos de idade, até aí é o professor de sala de aula, o professor generalista, que pode dar melhor arte, porque ele entende do sincretismo infantil, entende da capacidade de aprendizagem da criança de uma maneira global, como ela entende que ela aprende de uma maneira global. Então, é preciso centrar num só professor a relação a ensino-aprendizagem, é uma coisa rica. Agora, esse professor tem que trabalhar com a arte para que se desenvolver através da arte durante o seu curso. Então, precisa de mais arte na pedagogia e precisa de mais pedagogia na arte. É preciso ler Paulo Freire na licenciatura em artes visuais, não é? É preciso saber que nós não estamos replicando o ensino para o artista. A gente não está replicando o ensino na escola para o artista. A gente está criando uma relação do aluno com a arte. Aprender. O aprender não pode nunca estar separado do ensinar. É o ensinar e o aprender. O ensinar é uma dupla, como a arte e a educação, são termos de dupla entrada para mim, né? E essa aprendizagem se dá principalmente no diálogo. O diálogo é essencial para a aprendizagem, quer seja em sala de aula, quer seja vocês com seus filhos, quer seja no museu, por exemplo. Museus, em geral, são extremamente prepotentes com os professores. Eles escolhem os seus roteiros, eles escolhem as obras sobre que vão falar, entendeu? E pouco está ligando se isso é o que aquela turma está precisando ou não.
Então, das instituições de arte, para mim, o museu ainda é... Olha, eu fui diretora do museu, posso dizer por dentro isso. Ainda é a instituição mais hierárquica. Mais hierárquica. Ou um diretor que... Hierárquica. Um diretor decide tudo no museu. Decide mandar embora os funcionários, botar outro grupo, decide quem pesquisa e quem não pesquisa no museu. E o discurso para a escola, muitas vezes, é um discurso estereotipado, moldado, programado, e não há diálogo com o professor e com as necessidades que o professor sente que seus alunos deveriam suprir. Primeiro, eu acho que a grande coisa que houve no século XX foi o divórcio da arte com a beleza. Divorciou para dar certo. Porque a beleza ficou mais livre para ser localizada em qualquer lugar, a beleza ficou livre para ser localizada nas relações pessoais, nas expressões faciais, no andar, enfim, em qualquer lugar. E a arte também ficou livre para representar a feiura da vida, como eles diziam, né? Os dadaístas é que fizeram essa separação, esse divórcio da arte com a beleza. Quando voltaram da Primeira Guerra Mundial, que eles diziam, eu não quero mais pintar coisas bonitas, eu não quero pintar quadros bonitos, eu quero pintar a infelicidade, a tristeza da vida, a desgraça. Eles estavam vindo de um campo de guerra, né? Então, eu acho que esse divórcio foi extraordinário e nos deixou livre para encontrar a beleza onde a gente quer. A beleza não está só no objeto, não está só na imagem. A beleza está no nosso corpo e nos nossos olhos e no nosso conhecimento. Como a gente reage àquele elemento que está ali fora. Não sou especialista de cinema, mas eu tenho um fascínio total. O cinema é a sétima arte que contém todas as outras, não é isso? Então, eu sou absolutamente fascinada com o cinema. O cinema narrativo, o cinema não narrativo, o cinema questionador, o cinema documentário, enfim, a imagem em movimento é, para mim, um enorme fascínio. E talvez eu não tenha estudado, é como o Rio de Janeiro o cinema para mim. Eu nasci aqui no Rio, saí daqui com 3 anos de idade e nunca quis morar aqui, porque eu não quero perder o encantamento com o Rio de Janeiro. Eu não quero perder a inocência com o Rio de Janeiro. O coração batendo quando passo no aterro do Flamengo, que é uma das coisas mais lindas que eu conheço, né? São as 3 cidades mais bonitas que eu já fui na vida. Rio de Janeiro, Vancouver e Istambul. São extraordinárias essas 3 cidades. Eu não posso estar sempre nas outras, mas no Rio de Janeiro é aqui, pertinho de onde eu moro. Não é? Então, não quero perder esse encantamento com o Rio de Janeiro. O cinema também, eu acho... Trabalhei com grandes colegas que foram analistas de cinema, críticos de cinema. Na ECA, a Arte e Educação teve um grande apoio, muito mais apoio do pessoal de comunicação e de cinema, porque cinema na ECA, que é a minha escola, Escola de Comunicações e Artes, tem uma situação ambígua. Na graduação é arte. Na graduação é comunicação, na pós-graduação é arte, né? Então, é uma ambiguidade muito curiosa e bem reveladora da dificuldade que se tem para definir o cinema, para colocar em caixinha. Não é para colocar em caixinha o cinema, cabe muitas caixinhas, né? Então, por exemplo, o Ismael Xavier foi um grande colega, eles auxiliaram muito na visibilidade da arte e educação, muito mais do que o próprio Departamento de Artes Visuais, né? Eu acho que essa ligação de arte com comunicação é extremamente profícua para os dias de hoje, né? Inclusive por causa dos meios tecnológicos, né? E não foi pensada quando se criou a Escola de Comunicações e Artes da USP.
Isso aqui é curioso, foi por acaso a relação. Foi uma relação espúria que deu certo. Havia uma verba, estava se preparando um instituto de artes. Então, várias figuras importantes da arte brasileira para criar na USP um instituto de arte. Isso na década de 60. Depois de 64. Né? Isso devia ser em 66, 67. Alguém muito mais importante do que esses profissionais de arte, politicamente mais importantes, não, o que a gente precisa é de uma escola de comunicação social, porque estava muito na moda a comunicação social. A comunicação social teve um boom nos Estados Unidos entre 60 e 70, extraordinário, né? Principalmente depois do caso Nixon, né? Que os jornalistas descobrem toda aquela falcatrua de espionagem no partido concorrente, né? Meu Deus, aquilo ali era café pequeno, porque a gente está vendo agora no Brasil, né? Café pequeno. A gente, quando copia realmente ampliando. Estou fazendo uma releitura daquelas, acrescentando coisa. E aí foi criada a Escola de Comunicações Sociais. Mas o pessoal das artes continuou batalhando. E aí disseram, tudo bem, por que não colocar então as artes junto da comunicação? Foi uma grande sorte, né? Porque os conceitos de mediação chegaram lá, não pela educação, porque Paulo Freire já trabalhava com o conceito de mediação, mas chegaram através da comunicação, né? Eu duvido muito que vocês, nesse último ano, tenham deixado de ler a palavra criatividade nos estudos de vocês. Aposto que a palavra criatividade esteve em algum texto que vocês leram o ano passado. Eu vejo o retorno da criatividade. Eu me interessei muito por criatividade, estudei criatividade nos anos 60, e vejo hoje que a criatividade, o enfoque na educação mudou. Criatividade tem 4 componentes, são 108 processos mentais envolvidos na criatividade. 180, desculpe, 180. Esses 180 estão agrupados em 4 processos, em 4 categorias. A originalidade, flexibilidade, elaboração flexibilidade, fluência, originalidade e elaboração, né? No modernismo, quais foram as funções que foram prioritárias? A originalidade. Era o medo da cópia, tem que se manter original. Acreditava-se na virgindade expressiva da criança e do adolescente, embora ela não fosse virgem há muito tempo, eram bombardeadas pelas imagens. Você imagina no tempo de hoje, em que a imagem tomou um espaço muito maior nas nossas mentes, né? A outra era a fluência, aquela plasticidade de dar várias respostas a uma pergunta, que pela associação, pela função de associação, ela é mais fácil do que a flexibilidade, que é mudar de categoria. Você está numa categoria e você muda para outra categoria. Há um teste, que era do teste do Torrance, que eram círculos, vários círculos, uns 20 círculos numa folha, né? E você aí tinha que completar objetos ali. E a flexibilidade era medida pela tua capacidade de pular de uma categoria para outra. Um era um prato, outro uma roda de bicicleta, outro uma boca de fogão. Aí você estava sendo flexível, você mudava de categoria. Mas se você botava, por exemplo, um prato, um ovo, um bife, aí você estava na mesma categoria, a categoria do comer, entendeu? Então, aí você estava sendo fluente. E essas 2 categorias são dialéticas. A fluência pode estar muito grande e a flexibilidade zero. O problema é o equilíbrio entre elas duas, né? E a flexibilidade pode te tomar muito tempo para pensar e você produzir número pequeno de respostas,
né? Então, este equilíbrio entre essas duas funções. Então, o pós-modernismo hoje enfatiza a flexibilidade e a elaboração. É essa elaboração que eles mediram em Nova York, com os delinquentes presos, aprisionados em Nova York. Ele não tem essa capacidade de reelaborar, tomar algo e reelaborar, refazer. Eu imagino que todos vocês já tiveram essa experiência. Eu estou tendo agora de olhar para meu quarto e minhas coisas e dizer, eu preciso tomar uma atitude, entendeu? E refazer tudo isso, que a minha qualidade de vida está péssima. Eu procuro uma coisa e não encontro mais. Eu preciso reformular, reorganizar, refazer. Então, todo o que domina o mundo de hoje, ele vem trazendo o estímulo a esta capacidade de elaboração e reelaboração, né? Eu acho que o desenho é realmente uma segunda linguagem intelectual, afetiva, alguém me perguntou sobre afeto, afetiva e emocional. Ela reúne os três muito claramente. Há uma racionalidade no desenho que inseparável do emocional e inseparável do afetivo, né? É diferente da racionalidade da matemática, que ela é muito mais pendente para a razão, enquanto que o desenho tem igualdade, tem um equilíbrio, há um equilíbrio nos três estados cognitivos, razão, afeto e emoção, né? E eu esse livro que está aqui hoje, é um livro sobre o desenho, o ensino do desenho, história do ensino do desenho, principalmente no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro deu contribuições excelentes que eu acho que até hoje são importantes para a pedagogia do desenho. No período dos anos 20 até os anos 40, até os anos 50. O início de 50, que foi o pré-modernismo do ensino da arte. Porque esse negócio, o São Paulo foi muito sagaz de tomar para si a criação do modernismo. Mas aqui no Rio já havia movimento modernista. São Paulo, com o sentido de marketing aguçado, né? A minha neta estava fazendo ontem um trabalho sobre a Semana de Arte Moderna e ela começa assim, a Semana de Arte Moderna criou o modernismo no Brasil. Chegou a me dar um choque isso. Digo, não é bem isso, havia modernismo no Nordeste, havia modernismo no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era extremamente vibrante nesse momento na arte, né? Extremamente transformador, né? E daqui saiu, para mim, o melhor projeto de ensino de arte pré-modernista foi o do Rio de Janeiro, do Fernando de Azevedo. Só que tinha um problema, era um governo que era só de paulista, então havia um preconceito danado contra tudo que viesse deles. O prefeito era um paulista, aqui no Rio, era o presidente era o Washington Luiz, que nasceu em Minas, mas que vivia em São Paulo, que era considerado paulista, e Fernando de Azevedo era paulista. Então, a santíssima trindade do governo era paulista, né? Então, mas eles conseguiram, com a ajuda de quem? Cecília Meirelles, que foi uma grande batalhadora pelo ensino do cinema aqui no Rio de Janeiro. Não foi a primeira a pensar no cinema, houve outros antes dela, mas ela foi quem mais batalhou. Ela fez o primeiro congresso de cinema e educação que houve no Brasil, quiçás da América Latina, eu não sei. Talvez você saiba se há outros na América Latina, mas que eu não pesquisei na América Latina toda, mas, para mim, acho que foi o primeiro na América Latina, o Congresso de Cinema da Cecília Meirelles, né? E pessoas que essa escola de educação, essa faculdade de educação, está estudando agora, que eu acho muito interessante. Como Nereu Sampaio, que era um arquiteto, mas que liderou o ensino, um dos líderes do ensino de desenho, nesse período dos anos 20, principalmente 27, que foi quando eclodiu realmente essa preparação modernista.
né, para encontrar o Estado Novo, que perseguiu os professores, e só depois, em 48, é que se vai retomar toda essa riqueza de experiência que houve entre 27 e 37, aqui no Rio de Janeiro. Né? Edgardo Sequino de Mendonça, outro que precisa ser estudado. Eu adoro história. Para mim portanto, memória é para mim alguma coisa extremamente inventiva. Né? A gente pode inventar a memória em cima dos documentos também. Né? Eu me dediquei mais a mapear o ensino da arte, a história do ensino da arte. E fico tão feliz quando alguém toma algum ponto que eu mapeei e aprofunda. Não dava para mim aprofundar tudo, né? Senão eu ia ficar obcecada. Né? E eu preferia ter um espírito mais livre, voar, dar sobrevoos. Né? E aqui eu vinha o ano passado a examinar uma tese excelente aqui de José Roberto Pérez sobre o Nereu Sampaio. Agora eu fico querendo convencer o povo a escrever e pesquisar sobre Edgardo Sequino de Mendonça, que foi uma pessoa extraordinária, que no livro eu consegui para o livro uma coisa que eu acho assim, aquela coisa do troféu do pesquisador, sabe? Uma foto dele sendo preso no Estado Novo. Né? Ele vivia entrando e saindo da prisão porque ele se dizia comunista mesmo, assumia que era comunista. Um auditório desse, principalmente de mulheres, né, não é uma coisa... o pós-feminismo, quer dizer, a gente vive na época do pós-feminismo. Acabou... aliás, o feminismo é curioso. Eu demorei muito a me identificar como feminista. Por quê? Porque tinha sempre aquele negócio. Eu defendo que as mulheres têm que ganhar o mesmo que o homem, elas têm os mesmos direitos, mas eu não sou feminista, viu? Era sempre isso, era o medo de se mostrar feminista frente aos homens, porque você era movista. Né? Qual era o cara que queria namorar com você se declarando feminista de entrada? Na minha época, de jeito nenhum. Né? Então havia isso. Havia mesmo depois de adulta, ainda eu tinha esse problema. Eu frequentei um grupo que foi um dos grupos mais ricos intelectualmente que já houve neste país, que era um grupo chamado Gráfico Amador, onde eu fiz a minha formação em design. Ela foi toda não formal, com esse grupo chamado Gráfico Amador do Recife, que tinha como figura principal a Luiz Magalhães, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, o autor do logo do Banco do Brasil, não é? De quem mais? De onde mais ele é? Ele é autor de vários logos. Aliás, autor, inclusive, da moeda brasileira, aquele cruzado novo, que ele escolhe Cecília Meirelles para uma cédula. É a única mulher, a não ser aquelas alegorias de liberdade que botam nas notas, é a única mulher homenageada no dinheiro. Foi ela, com essa nota do Aloysio Magalhães, esse dinheiro, moeda. Né? Então havia primeiro esse medo, né? O medo de se apresentar. Neste grupo fazia parte dele Ariano Suassuna. Mas eu era uma das poucas, fui a primeira mulher a frequentar o grupo, passei muito tempo sendo a única, depois as mulheres dos outros também começaram a frequentar e tal. Mas a Ariane fazia muito isso comigo, de dizer, lá vem ela com essas opiniões feministas. Dizer, não, eu não sou feminista, mas eu acho, né? Depois passei para o feminismo raivoso. É muito ruim essa fase do feminismo raivoso, mas eu passei por ela, com muita raiva. E aí era assim, era realmente os homens na frente. Eu passei anos na USP, na ECA, pedindo tempo integral. A gente entrava ganhando tempo parcial, que era uma merreca de dinheiro, um salário baixíssimo. E almejando o tempo integral, para poder se dedicar à pesquisa e etc. Passavam os homens entravam homens depois de mim, que conseguiram o tempo integral e eu não conseguia. E um dia eu fui a um diretor. O diretor de direita, né?
Aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou há anos esperando o tempo integral, fulano, cicrano, já passaram na minha frente, entraram depois de mim. Ah, mas você tem marido para lhe sustentar. Eu acho que foi uma das respostas que só tem igual quando eu era da faculdade de Direito. Eu, da faculdade de Direito, fui colega eu namorei na faculdade, comecei a namorar no primeiro dia de aula, eu brincava com meu marido, dizia para ele, eu só namorei com você, a gente vinha paquerando, mas namoramos no primeiro dia. Eu digo, eu namorei com você para me proteger, porque era extremamente machista a faculdade de Direito. Eram 200 homens e 8 mulheres no meu tempo. E era horrível do professor mandar você se levantar, como fez no meu caso. Eu tinha passado em segundo lugar no vestibular. Ele manda eu me levantar no primeiro ano de Direito, nos primeiros dias de aula, e faz uma pergunta que primeiranista nenhum responderia. A gente não tinha estudado Direito ainda. Para ele dizer, está vendo? Ó, passou na frente de vocês todos, ó, tá, e não sabe nada. E não dirigiu a pergunta para o resto do grupo. Parou a pergunta ali. Era realmente para humilhar, né? Quantas vezes eu fui chorar no banheiro, foram inúmeras, né? Então, casei no 4º ano de Direito, e quando foi no fim do 5º ano, eu estava grávida, e eu fiquei numa oral. Numa prova oral, porque havia nesse tempo isso. Você passava nas escritas, tudo bem, mas eu fiquei em Direito Civil numa oral. E a Faculdade de Direito do Recife é anfiteatro. Você tem uma porção de gente em cima e você fica embaixo ali, sendo examinada. E o professor me mandou, a minha letra, lá era a letra, a ordem alfabética era pelo nome da pessoa e não pelo sobrenome. Peguei A, tiro o ponto, ele diz, ele olha para mim e faz a pergunta. Eu tinha aprendido na faculdade de Direito que o grande golpe é você discorrer, você decorar um bando de coisa e discorrer sobre ela. Blá, 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 blá. Até hoje eu não gosto dos sertões, porque eu tive que decorar os sertões todinho, primeira frase de cada parágrafo para o vestibular. Aí você não aguenta ler sertões. Mas eu aprendi isso, decorar e saltar. Então, quando ele faz a pergunta, eu começo a discorrer. Não deixo perguntar de novo. O meu marido, que era meu colega de classe todo esse tempo, sentado na primeira fila, aí o professor olha para ele e diz, instruiu bem a patroa, né? Passou, isso ainda eu aguentei. Não fui chorar no banheiro, fiquei quieta. E aí, chega a hora do meu marido, que era Jota, tira o ponto, o professor faz a pergunta, ele titubeia. Ele não tinha estudado mesmo. Titubeia. E aí ele pergunta, quanto você precisa para passar? Ele diz, eu preciso de 6. Ele, tudo bem, vai embora, 6. E eu sentada no mesmo lugar onde ele estivera. Ele não reverteu a brincadeira. Isso doeu muito mais do que a brincadeira. Que ele não reverteu. Ah, estou vendo que quem não instruiu você foi ela. Uma coisa dessa, uma brincadeira que revertesse. Então, esse tipo de coisa me deixou com um feminismo irado, entendeu? Então, em tudo eu via perseguição à mulher e etc. Para chegar à fase que eu estou hoje, que eu chamo de pós-moderna do feminismo. Que eu acho que só vamos conquistar realmente um lugar o lugar igual aos homens, a gente só vai conquistar junto com eles, entendeu? Fazendo organizando a vida, organizando o mundo conjuntamente. Eu gosto muito desse comercial que está por aí, eu acho que é da Unesco, não sei se é da ONU ou da Unesco, eles por elas. Eu acho excelente isso, não acho paternalismo, não. Aliás, no meu tempo, no tempo que eu era feminista, mas me negava, eu achava o patriarcalismo já uma bênção. Era uma bênção diante da perseguição muito cerrada em cima das mulheres. Não era bem uma perseguição, não é a palavra perseguição, era desqualificação. A palavra é essa, desqualificação e não perseguição. Mas hoje em dia ainda há desqualificação. Eu me lembro de Marilena Chauí, que
eu assumi o direito de ser histérica num dia em que Maria Helena Chauí, numa briga muito grande na época da ditadura, numa discussão de grupo da Associação dos Professores da USP, ela perdeu as estribelas e gritava e tal, dizia assim, eu sou histérica porque vocês me dão o direito de ser histérica. Vocês, homens, não dizem que nós somos histéricas? Pois a gente tem que dar esses ataques mesmo, né? Então, durante no meu tempo irado, eu dava realmente os ataques histéricos que os homens me permitiam ter, né? Mas agora acredito que é por aí. A juventude como vocês tem que encontrar um diálogo e construir o mundo de vocês. A coisa está por aí. Não sou PT, quero dizer a vocês, de jeito nenhum, mas eu acho que não estariam fazendo isso com a Dilma se ela não fosse mulher. Se ela fosse homem, a coisa seria diferente, né? Então, a gente tem que pensar no que está acontecendo também ao redor de nós, que nós não conquistamos ainda a igualdade, não conquistamos ainda o respeito de todos, né? E as mulheres continuam a morrer vítimas de violência masculina, né? Mas é com os homens que a gente vai ter que construir isso, reconstruir uma sociedade igualitária, né? Em benefício dos que virão, das gerações que virão, né? Das gerações dos nossos filhos, filhas e netos e netas, né? Releitura foi o suplício da minha vida. Gente, quando eu comecei a pesquisar a abordagem triangular, que foi pesquisada por quase 10 anos, foi pesquisada em ambiente de museu, no Museu de Arte Contemporânea da USP, com equipe muito bem preparada, foi pesquisada num programa extra classe, que a Grace, inclusive, cita no livro dela, com imagem em movimento, com vídeo, num programa no Rio Grande do Sul. Hoje em dia ele está no Brasil todo, mas ele era só centrado no Rio Grande do Sul. E foi pesquisado na sala de aula de escola primária, de escola fundamental, quando Paulo Freire era secretário, Paulo Freire e depois Cortella, foram secretários de educação da cidade de São Paulo. Então, houve pesquisa não só na imagem fixa, mas na imagem móvel. Pesquisa em diversos contextos também, contexto de museu, com a obra original, contexto de sala de aula, com reproduções, não é? E contexto de extra classe, ou melhor, educação não formal, né? Então, e o que me convenceu da importância da entrada da imagem na sala de aula, né, foi o absurdo que era você ensinar arte só dando lápis, papel, tinta, só dando materiais, por mais ricos que eles fossem, mas era proibida a entrada da arte na sala de aula. Era como se vocês fossem alfabetizar as crianças, e permitindo a elas lerem apenas os textos uns dos outros. Não pudesse ler nenhum texto de literatura, nenhum texto produzido fora da sala de aula. Então, eles não podiam ver. Por quê? Porque havia o mito da originalidade, o medo da cópia, né? Então, essa luta do medo da cópia, nas pesquisas, foi se desmontando esse medo da cópia. Ninguém copia ninguém, a não ser que queira ser falsário, e aí vai ganhar dinheiro com isso. Mas, a mímesis é busca de semelhança e não cópia. Mimes grega significa busca de semelhança. Os romanos que deram a palavra mímese a significação de cópia. Mas na busca de semelhança, você coloca algo de seu. É impossível você repetir completamente, né? E então,
eu caí na bobagem de, ao escrever o primeiro livro sobre a abordagem triangular, que é a imagem no ensino da arte, eu colocar nas legendas das figuras releitura de Maria Martins, releitura de não sei de quê. Eu não uso uma vez a palavra releitura no corpo do texto do livro. Não usava, nenhuma vez. Porque agora eu tirei também da legenda, né? Para ter a terrível desespero de ver isso ser interpretado como cópia. Olha, a primeira vez que eu vi a tentativa de cópia numa sala de aula dos Girassóis do Van Gogh, eu saí chorando. Gente, eu estou jogando arte e educação 50 anos para trás. Que não é, a releitura seria, e é para mim, a capacidade de ver aquilo, perguntar a si mesmo o que aquilo significa para você e interpretar graficamente aquilo que você viu. Está muito bem colocado na tese amanhã, que vai ser defendida da Grace, esse sentido de releitura, né? Resultado, eu passei 10 anos rejeitando a abordagem triangular. Vocês não vão encontrar em nenhum livro meu ou artigo meu, em 10 anos, até 2002, eu não falo, de 92 a 2002, eu não falo em abordagem triangular. E me recusava quando me chamavam para falar. Eu não quero pensar nisso, por causa da grande decepção da má interpretação, né? Sabe quando é que eu volto a tratar da abordagem triangular? Quando eu fui à Colômbia para um congresso em Medellín, e que um professor espanhol, que inclusive eu pedi para prefaciar a 7ª edição do livro, onde eu expurguei a releitura, o Imanol Aguirre, que falar sobre educação artística, como se chama em toda a América Latina e Hispânica, falar de educação artística, das diferentes teorias, e dizer o seguinte: se a abordagem triangular não tivesse sido sistematizada por uma professora latino-americana, ela já estava correndo o mundo. Eu digo, gente, vai ver que tem alguma coisa que eu estou jogando fora junto com água, como dizem os franceses, joga a água do banho com o bebê dentro, né? Então, estou jogando o bebê dentro, vou ver, deixe-me... E aí uma aluna minha se propôs a pesquisar comigo o que era que estava se fazendo. Deixa dessa mania de não querer ver e vamos pesquisar. Vamos pesquisar o que está se fazendo com a abordagem triangular, para descobrir coisas extraordinárias, grandes interpretações que eu não tinha nem imaginado. É no momento em que eu reorganizo até meu pensamento e sai o livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes e das Culturas Visuais, né? Então, é esse o meu problema com a releitura. Imaginação. A imaginação é um poderosíssimo instrumento para você perceber a realidade. Parece loucura? Mas não é. Jorge Lukács dizia isso. É através da imaginação que nós descobrimos o que não existe na realidade. Então, percepção e imaginação são duas funções essenciais para você ter a possibilidade de ler ao seu redor, de ler as situações políticas, de ler o seu entorno, de ler os seus próprios desejos e ler as suas próprias necessidades. São importantíssimas para a decodificação e para que você atue no mundo com o pé no chão, por incrível que pareça. É a imaginação, o teu voo de imaginação, que faz você descobrir as impossibilidades, faz descobrir as possibilidades, que a imaginação media a sua ação no mundo, mas percepção e imaginação juntos, para decodificar a realidade circundante, que depois será analisada. A capacidade crítica e capacidade de análise, eu acho que isso, o contato com a arte é importantíssimo. Essa realidade percebida e imaginada e desimaginada, analisada, para você dar respostas criadoras, respostas inventivas, respostas transformadoras à realidade.
Então, você tem a realidade lá, para captar a realidade, a imaginação e a percepção. Capacidade crítica para analisar essa realidade. E capacidade criativa para responder positivamente, de forma transformadora, a essa realidade. Isso pode se entender num campo amplo ou num campo bem restrito, que seria até o quarto em que vocês dormem. Readaptá-lo. Lá em Nova York se descobriu, há uns anos atrás, através de testes, que os jovens delinquentes presos, a função que mais lhes faltava era a capacidade de adaptação. Eles eram incapazes de recriar o seu meio ambiente para se sentirem melhor nesse meio ambiente, para ter qualidade de vida nesse ambiente. E que os africanos dão um banho na gente sobre isso, porque eu tenho uma amiga que é fotógrafa, ela andou fotografando casas na África, e eles se aproveitam de cartazes de cinema, todo tipo de cartaz, vira papel colorido para botar na parede, e não tem dinheiro para comprar tinta, faz aquela cola de mingau de farinha e cola tudo, e as paredes ficam coloridas, e você tem uma outra qualidade de vida vivendo naquele ambiente. O que seria para vocês memória? Eu acho uma maravilha. Na idade em que eu estou, a memória é, para mim, uma criação de narrativas pessoais e profissionais e do meio ambiente que me cerca, e eu posso fazer a minha edição. Editar a memória é um trabalho interessantíssimo. Você ir retirando as arestas, né? Usando o seu pensamento abstrato e trazendo aquilo que foi essencial e deixando de lado o que é acidental. Né? Eu acho que velhice tem essa grande vantagem. Vamos para a velhice, que a gente vai logo... Quando era criança, eu fazia o dever de casa na hora que chegava em casa. Fazia logo o dever para ficar livre. Agora eu quero pegar as palavras que a Adriana me deu para ficar livre. Então, a velhice, por exemplo. Velhice, a Adriana me levou a pensar nisso. E eu vejo que é uma fase da vida muito ambígua. A gente tem uma enorme liberdade, mas também uma fase terrível de perdas. A gente não só perde e medo de perda, mais do que da perda é o medo da perda. A gente perde fisicamente, isso me importa muito pouco, entendeu? A perda física não me importa muito. Você perde beleza. É muito curioso que você começa a se transformar até no vestir. Eu, quando era jovem, usava muito brincão. Eu era conhecida lá na USP pelos brincos, que não era muito na moda, aquele brincão, e eu usava uns brincões enormes. Envelheci, eu percebi, só depois que aconteceu, que eu passei a usar colar, que era para tirar o foco da minha cara e passar para e colares quanto mais brilhantes e quanto mais exagerados, melhor, que é para focar o olhar da pessoa no colar. Né? Agora, do ponto de vista psicológico, é terrível, porque começa a perder pessoas, perder amigos, suas ligações são cortadas. De outro ponto de vista, é terrível o medo da perda do conhecimento e da memória. Vou fazer 80 anos esse ano. Passei, provavelmente, uns 65 anos da minha vida querendo construir o meu conhecimento, buscando construir o meu conhecimento. E o medo de perder. Eu já sei o que estou perdendo. E a consciência fica aguçadíssima para o que você está perdendo. Quer dizer, eu estou perdendo nomes pessoais, nome de pessoas.
para mim, este mundo contemporâneo é extraordinário, porque está dando aos meus alunos o instrumento que eles precisam para me completar. Então, todo mundo na minha turma tem celular, né, com internet. Aí eu digo, olha, aquele livro, como é o nome? O livro eu lembro o nome, né? E procura aí o nome do autor. Olha, tem um artista que faz a coisa assim, eu dou toda o pior é que eu sei toda a conceituação do artista, sei até nome de obra, e eu esqueci o nome do artista. Qualquer dia desse eu esqueço o nome de Picasso, vai ser o fim da picada. Eu juro que nesse dia eu me aposento. Completamente, né? Então, eu já me aposentei uma vez da USP, agora estou dando aula no mestrado e doutorado de uma universidade privada em design, que também é uma coisa extraordinária. Para mim, a minha grande preocupação com a velhice é não perder a curiosidade. No dia que perder a memória, eu estou dando jeito com os celulares dos alunos. Agora, a curiosidade não tem tecnologia que supra. Não tem tecnologia que supra. E essa daí, então, para mim, foi um presente eu ter saído da área específica de arte e educação para pular para a área de design. Eu trabalho com a história do ensino da arte e do design e trabalho com uma disciplina chamada estudos visuais, né? Que inclui todas as visualidades, né? E ganhei um presente com a tese dela, ela me manda um pendrive completamente cheio de vídeos extraordinários, que eu já vou usar esse ano com meus alunos, né, Grace? Então, realmente, por outro lado, dá uma liberdade enorme de você não tem mais carreira para cuidar. Você não tem mais imagem para preservar. Você diz o que quer, na hora que você quer, sem ofender o seu adversário, né? Então, isso é ótimo. Você chegar para um rapaz e dizer, nossa, como você é bonito. Imagina, eu criada na repressão, jovem dizer isso para um rapaz, jamais diria. Hoje em dia eu digo, né? A Adriana foi uma que eu disse, Adriana, como você é bonita, né? Se eu fosse jovem, eu pensava que eu estava querendo cantá-la, né? Então, a liberdade que a gente tem de poder dizer as coisas, com a minha neta, eu crio a minha neta, eu educo a minha neta, eu tenho toda essa liberdade que ela fica espantada às vezes. E dizer, olha, mas é gozado, você é diferente das outras avós. Mas porque as amigas dela não são criadas pelas avós, né? Garanto que as avós delas também teriam a mesma liberdade com elas se elas vivessem juntas, né? Mas esse sentido de... Você tinha que pensar e bolar o que dizer com a minha filha, eu tinha que pensar e bolar como é que eu ataco esse assunto, este outro assunto e etc. Com ela não, ele sai assim, surge assim na liberdade, com a liberdade enorme, né? Então, essa coisa da liberdade de não não estar almejando mais nada, eu agora tenho muito claro uma coisa que me diziam a vida inteira, e que eu nunca segui, que é viver o dia a dia. Você tem o sustento de aposentadoria, que ajuda, e você vive o dia a dia, sem se preocupar com o futuro. Para mim, não há futuro. Eu me preocupo com o futuro dos outros, e sempre me preocupo muito com o futuro de alunos, de filhos, de netos, etc. Mas o meu futuro, eu sou uma pessoa livre de futuro. Não tenho compromisso com o futuro.